bem-vindos. Como a gente tinha combinado, né, eu combinei como serviço ao Prabhu Prema Avatar, que nos cedeu essa oportunidade, né, da conta Pro do Zoom. Nós estamos gravando as aulas. E para quem assim não quiser aparecer, né, às vezes no vídeo, né, que depois eu vou tentar subir esses vídeos no YouTube. Os nomes não aparecem na gravação do YouTube. Se vocês quiserem mostrar os rostos para aparecer, aí fica à vontade também. Né? Para mim é bem bacana ver vocês. Para vocês ver o sorriso de vocês, para mim sempre deixa o dia mais bonito. E nós estamos estudando o Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 3. Hoje o verso que nós vamos estudar é o verso 38 do Srimad Bhagavatam. Ontem nós lemos, mas nós não chegamos a ler os comentários de Srila Prabhupada. Então vamos dar uma revisão aqui. Vocês conseguem ver na tela de vocês aí? Sim. Que legal. Que bom, vocês estão com o livro aí, que joia. Aí... Dá para escutar? Dá para me escutar? Estamos te escutando, sim. Tá bom. Obrigada. Nós estamos lendo o canto 1, que chama A Criação, o capítulo 3, que o título dele é Krishna, é a fonte de todas as encarnações. E vamos ler então o verso 38. Vamos ler em sânscrito esse primeiro verso e as palavras em sânscrito e a tradução para treinar, tá ok? Então acompanha a leitura aqui do sânscrito. Saveda dathu padavim parasya duranta viryasya ratanga panihe yomayaya santataya nuvritya vajetat pada saroja gandam. Repitam comigo. Saha. Ele apenas. Ele sozinho. Ele sozinho. Veda. Veda. Pode saber. Pode saber. Dathu. Do Criador. Do Criador. Padavim. Glórias. Glórias. Parásya. Da transcendência. Duranta Viryasya. Do poderosíssimo ou dos muito poderosos. Dos muito poderosos. Ratha Anga Panehe. Do Senhor Krishna, que carrega em suas mãos a roda de uma carruagem. Do Senhor Krishna, que carrega em suas mãos a roda de uma carruagem. Yaha. Aquele que. Amayaya. Sem reservas. Santataya. Sem nenhum intervalo. Anuvritya. Favoravelmente. Bhajeta. Presta serviço. Tadpada. Seus pés. Saroja Gandham. Fragrância do lótus. Somente aqueles que prestam serviço sem reservas, ininterrupto e favorável aos pés de lótus do Senhor Krishna, que carrega a roda da carruagem em suas mãos, podem conhecer o Criador do Universo em sua plena glória, poder e transcendência. Significado do Sadhana Graça, Srila Prabhupada. Significado. Apenas os devotos puros podem conhecer o nome, forma e atividades transcendentais do Senhor Krishna. Devido a estarem completamente livres das reações do trabalho frutivo e da especulação mental, os devotos puros não desejam lucrar nada para si
de seu imaculado serviço ao Senhor. Eles prestam incessante serviço ao Senhor, espontaneamente, sem nenhuma reserva. Todos na criação do Senhor estão prestando serviço ao Senhor, indireta ou diretamente. Ninguém é exceção a essa lei do Senhor. Aqueles que estão prestando serviço indiretamente, sendo forçados pelo agente ilusório do Senhor, estão prestando-lhe serviço desfavoravelmente. Mas aqueles que lhe prestam serviço diretamente, sob a orientação de seu amado agente, estão prestando-lhe serviço favoravelmente. Esses servos favoráveis são devotos do Senhor e, pela graça do Senhor, eles podem entrar na região misteriosa da transcendência, pela misericórdia do Senhor. Mas os especuladores mentais permanecem o tempo todo na escuridão. Como se afirma no Bhagavad Gita, o próprio Senhor orienta os devotos puros para o caminho da realização devido à sua constante ocupação no serviço amoroso ao Senhor, com afeição espontânea. Esse é o segredo da entrada no reino de Deus. Atividades fruitivas e especulação não são qualificações para essa entrada. Verso 39. Somente fazendo tais investigações neste mundo que podemos ser bem-sucedidos e perfeitamente conhecedores, pois essas perguntas invocam um amor transcendental estático pela personalidade de Deus, que é o proprietário de todos os universos, e garantem 100% de imunidade contra a medonha repetição de nascimentos e mortes. Significado. As perguntas dos sábios encabeçados por Saunaka são aqui louvadas por Sutta Goswami, devido ao mérito de sua natureza transcendental. Como já se concluiu, apenas os devotos do Senhor podem conhecê-lo com bastante profundidade, e ninguém mais pode conhecê-lo realmente. Assim, os devotos são perfeitos possuidores de todo o conhecimento espiritual. A personalidade de Deus é a última palavra da verdade absoluta. O Brahman impessoal e o Paramatma localizado estão incluídos no conhecimento da personalidade de Deus. Desse modo, alguém que conheça a personalidade de Deus pode automaticamente conhecer tudo sobre ele, suas multipotências e suas expansões. Assim, os devotos recebem congratulações por serem completamente bem-sucedidos. Um devoto 100% do Senhor é imune às medonhas misérias materiais de repetidos nascimentos e mortes. Aqui, eu queria fazer um parênteses, que Srila Prabhupada usa fala a última palavra em termos de verdade absoluta. No Bhagavad Gita, Srila Prabhupada, na introdução do Bhagavad Gita, assim como ele fala que a cultura védica ela apresenta 5 aspectos da verdade absoluta, e que são o tempo, o karma, a natureza material, as divas e Purusha. Purusha seriam os controladores. Então, esses 5 aspectos, eles são absolutos. O que significa isso? Que independe da posição relativa de uma personalidade, de uma pessoa, qualquer indivíduo, independente da posição relativa que essa pessoa tenha no universo, com a capacidade intelectual que essa pessoa tenha, ou ela vai observar o tempo, ela vai observar o karma, vai observar a matéria, vai observar esse conceito de controladores, vai observar as almas, as divas, e ela vai ver algo que é comum, independente da posição relativa que essa pessoa, essa personalidade esteja. Então, isso que é comum, independente da visão, é o que é absoluto. Então, todos esses 5 elementos, eles têm algo em comum e que é absoluto, não é relativo. Por exemplo, o tempo, ele pode ser relativizado. Por exemplo, a sensação de tempo, ela é relativa. A medição do tempo é relativa. Né? A própria teoria da relatividade é uma teoria que oferece um modelo em que mostra que a medição do tempo é relativa. Então, a sensação. Agora, o tempo, vou dar só um exemplo. Ele é definido no Bhagavad Gita como aquele que transforma tudo na matéria. Aquele que devora tudo na matéria. Então, essa é a definição absoluta de tempo.
A matéria, ela é definida como o conjunto dos 24 elementos, segundo a cultura védica, né, os 24 elementos, que interagem entre si e também resultam em várias resultados de interações, que são sutis e são mais grosseiras. Ok. E ela segue leis. Então tem o comportamento, as características das gunas, né, que fazem parte de um dos elementos da matéria, dos 24, é um elemento, né, as 3 gunas é um dos elementos. Tem suas leis, né, de comportamento. Suas leis seriam características de como se comporta cada um dos elementos, e essas são características. O karma, que seria esse conjunto da ação e reação. Tudo tem causa e efeito dentro da matéria. A questão das almas, né, das divas, que explica o comportamento da vida. A vida como um todo tem um elemento primordial chamado diva, que tem um comportamento comum em todas as expressões. E tem, por último, Purusha. O Purusha são controladores. Todas as almas são controladores. Os semideuses são controladores especiais, Purushas especiais, que controlam vários outros Purushas. Mas até uma bactéria, ela tem algum tipo de controle sobre, de repente, os seus órgãos locomotores, ela tem algum nível de controle sobre o que ela vai comer ou não, de repente ela tem um nível de controle. Mas existem controladores que vão subindo numa hierarquia de controle até chegar no controlador primordial, que aqui Srila Prabhupada está dizendo que é a última palavra em termos de verdade absoluta, é a personalidade de Deus. E que, no caso da nossa Sampradaya, tem como Krishna é a última palavra em termos de verdade absoluta, e que é corroborado num verso que a gente já leu, que é Krishna Stu Bhagavan Swayam, né, que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Então, por isso que Srila Prabhupada fala isso, que a verdade última em termos de verdade, a última palavra em termos de verdade absoluta. Porque se a pessoa realiza, a pessoa suprema, ela realiza todos os outros aspectos da verdade absoluta. Nossa realização da verdade absoluta, ela pode ser gradual. Nós gradualmente podemos entender o que é o tempo, gradualmente a gente pode entender o que é a alma, gradualmente a gente pode entender o que é a natureza material, gradualmente a gente pode entender o que é o karma. E todos esses conceitos, eles vão ajudando eles são eles se completam, eles se complementam. Um vai ajudando a entender o outro. Por exemplo, quando você entende o que é o tempo, você já vai falar, então o tempo modifica tudo que é material. Ok, essa é uma definição de tempo. Então, com isso, eu consigo entender o que é matéria. Tudo que é modificável pelo tempo é matéria. Então, mas tem algo que não modifica com o tempo. O que é esse algo? É minha alma. A minha alma não modifica com o tempo. A minha alma que consegue observar as coisas que são modificáveis pelo tempo, esse observador é o mesmo, desde a infância até a juventude, a vida adulta, a velhice. Esse observador não muda. Mudou várias características do corpo desse observador, da personalidade desse observador, mas o observador em si não. Então, isso que não muda é a alma. Então, a alma não é a personalidade, a alma não é o corpo, a alma é esse observador. Ah, que interessante. Então, começa a investigar mais sobre essa alma. E aí a pessoa, então, vai despertando o conceito de Brahman, né, da transcendência. E dessa observação, a pessoa entende a lei do karma. Que existe dentro dessa relação da alma com a matéria o conceito de ação e reação e enredamento nos resultados. E, portanto, como é que se faz para se libertar desse ciclo de ação e reação? Aí a pessoa vai, então, tendo um contato com isso que é verdadeiro, que é o karma, e também tem o contato de outro conceito que é verdade também, que é a transcendência, que a alma, ela pode se libertar, ela é independente da matéria, ela não precisa se sujeitar aos ciclos de ação e reação, ao samsara. Como?
ela não se apegando aos resultados das suas ações. Então ela começa a entender mais sobre o karma. Ela vai construindo o karma tattva no seu entendimento. O que eu estou falando para vocês aqui é um progresso gradual impersonalista, que por lógica, mentalmente, com inteligência, a pessoa vai gradualmente chegando nessas conclusões. Agora, se a pessoa tem devoção e ela vai atrás de conhecer a personalidade suprema, ela pula todas essas etapas graduais e ela começa a analisar de cima para baixo. Desde o ponto em que aceita que a Suprema Personalidade de Deus existe e que ele cria tantas coisas maravilhosas e as coisas se fazem segundo a sua vontade. E aí ele escuta de como que ele faz a vontade com relação ao karma, em relação à natureza material, como se dá o lila dele em relação a toda a criação, a todas essas almas condicionadas. E como ele vem como um avatar para justamente fazer companhia para essas almas, despertar o interesse dessas almas, para ter uma relação com ele, com a sua energia interna, onde ele faz seus passatempos, onde ele brinca, ele interage com essas almas de uma forma livre da energia material. Essas almas, então, encantadas por essa companhia, focam nela e aí entendem tudo isso, como se dá essa criação, onde esse entendimento vai englobar o entendimento do tempo material, do karma, da natureza material, dos conceitos de Purusha, de como funciona mesmo essa interação, né, entre as almas. Tudo isso é meio que vai chegando desde cima e não pelo próprio esforço especulativo e mental. Então chega de uma forma muito mais fácil e aí a pessoa ela não perde a posição dela de observadora de tudo isso, mas ela observa não agora mais com um esforço próprio, ela observa com teoria. Alguém chega e fala para ela, funciona assim. Aí pela teoria, já que é algo que ela poderia alcançar facilmente com sua mente e sua inteligência, e vem através de um conhecimento revelado, ela rapidamente logra a realização dessas coisas. Por isso o avanço em Bhakti, espiritualmente falando, é tão grande. É por isso. É tão rápido. Claro que o próprio avanço em Bhakti pode demorar, né? Porque a pessoa precisa ser realmente sincera de querer deixar o desfrute material. Mas pode ser rápido também, depende da pessoa. E claro, da vontade de Krishna também em se revelar, né? A pessoa, mas para uma pessoa que é sincera e chora, né, pela vontade de se conhecer Krishna mesmo, de se aproximar dele, aí Krishna não vai resistir a esse choro. Ele não é ruim assim, não. Ele aperta, mas não afoga. Então se a pessoa é humilde, né, e realmente é sincera nesse desejo, ele rapidamente vai permitir que a pessoa logre o conhecimento pessoal dele. Então, verso 40. Esse Srimad Bhagavatam é a encarnação literária de Deus e foi compilado por Srila Vyasadeva, a encarnação de Deus. Ele se destina ao bem final de todas as pessoas e é totalmente bem-sucedido, bem-aventurado e totalmente perfeito. Esse é um verso muito famoso. Outro dia eu compartilhei que um devoto, um amigo, estava lendo esse verso. Vamos ver o significado de Srila Prabhupada. O Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu declarou que o Srimad Bhagavatam é a representação sonora e imaculada de todo o conhecimento e história védicos. Há histórias seletas de grandes devotos que estão em contato direto com a personalidade de Deus. O Srimad Bhagavatam é a encarnação literária do Sr. Sri Krishna e por isso não é diferente dele. O Srimad Bhagavatam deve ser adorado com o mesmo respeito com que adoramos ao Senhor. Desse modo, poderemos partilhar das bênçãos últimas do Senhor, estudando paciente e cuidadosamente. Assim como Deus é toda a luz, toda a bem-aventurança e toda a perfeição, assim também o é o Srimad Bhagavatam. Podemos obter toda a luz transcendental do Brahman Supremo, Sri Krishna, através da recitação do Srimad Bhagavatam.
desde que ela seja recebida através do meio transparente do mestre espiritual. O secretário particular do Sr. Chaitanya, Srila Swarupa Damodar Goswami, aconselhou todos os possíveis visitantes que viessem ver o Senhor em Puri e fazer um estudo do Bhagavatam com a pessoa Bhagavatam. A pessoa Bhagavatam é um mestre espiritual fidedigno e autorrealizado. E somente através dele podemos entender as lições do Bhagavatam e alcançar o resultado desejado. Pode-se colher, com o estudo do Bhagavatam, todos os benefícios possíveis de serem obtidos da presença pessoal do Senhor. Ele está repleto de todas as bênçãos transcendentais do Senhor Sri Krishna, que possamos esperar de seu contato pessoal. Gente, vocês gostariam, dada a hora, de a gente fazer... Vocês gostariam de falar de algum verso que chamou a atenção de vocês, que vocês gostariam de comentar, tem alguma dúvida com relação ao que foi lido, ao que foi falado? Agora, quando ele fala controle, de ter algum controle, seria tipo uma autorresponsabilidade, assim? Mais como um dever? Assim, a questão da consciência, Adriana, ela envolve liberdade de escolha. Senão não poderia ser classificado como consciência. Então, Krishna, ele criou as almas com essa liberdade de escolha. Então, isso é consciência. Então, quando alguém fala, né, desde quando eu ouvi isso, quem afirma isso é Srila Maharaj. Eu escutei isso de Srila Maharaj nos livros dele. E Srila Bhakti Rasaksiddhara Deva Goswami Maharaj. E aí depois eu fiquei meditando assim, que quando a gente fala assim, né, poxa, essa pessoa tem muita consciência. Não, eu preciso desenvolver minha consciência. Então, toda vez que a gente fala isso, né, desenvolver consciência, eu tenho olhado por esse lado assim, que Srila Maharaj trouxe, que é desenvolver liberdade. Toda vez que uma pessoa ela desenvolve mais consciência, ela tem mais liberdade de escolha. Vamos um exemplo assim. Vamos supor que eu sou viciado em fumar cigarro. E primeiro eu tenho vício do cigarro, mas de repente eu começo a me dar conta do quanto isso me prejudica, do quanto isso não me faz bem. E essa consciência, de quanto isso está me condicionando, e essa consciência, ela me faz me esforçar por não ter mais o cigarro. Então, quando eu me liberto do vício, eu tenho agora a escolha de ficar com o vício ou ficar livre dele. Porque eu entendo realmente o que ele significa. É diferente, claro, de uma pessoa que ela escutou que faz mal e ela também opta por ficar sem contato com o cigarro porque ela escutou e ela entendeu que faz mal. Ela viu outras pessoas que faz mal para outras pessoas. E ela também, através dessa consciência que ela adquiriu, ela opta por ficar sem. Então, às vezes a gente vê as pessoas que têm mais consciência com menos coisas, envolvidas com menos enredamento. E enredamento material. Né? Por exemplo, tome, por exemplo, um transcendentalista impersonalista. Ele descobre que se ele tiver apego pela matéria e tiver desejos, sentimentos, pensamentos sobre a matéria, se ele tiver um ego relacionado à matéria, ele vai ficar enredado na matéria. Então, como ele tem consciência que se ele estiver contaminado pela matéria, sua consciência estiver qualquer relação com a matéria, em termos egoístas, ego, material, ele vai ficar enredado com a matéria. Então, ele prefere não se enredar pela matéria. Então, a consciência da liberdade última da matéria seria, de certa forma, não última, né, mas assim, a liberdade da matéria está justamente em não ter um ego relacionado com a matéria.
E o impersonalista descobre isso. Então, ele, apesar de parecer que ele está negando, não está relacionado com nada material, ele optou, ele tem a liberdade de optar pela transcendência, que é a sua constituição natural, ou a matéria. Então, e na matéria, ele poderia agora, nesse nível, almejar qualquer coisa que ele quisesse da matéria e ele obteria facilmente devido ao grau de liberdade que ele tem. E você pega um devoto. O devoto também. Ele tem isso que o impersonalista tem, de escolher não se apegar a nada material, mas utilizar tudo o que o rodeia para servir ao Senhor Supremo. Porque o objetivo não é exatamente a liberdade da matéria, mas sim alcançar amor puro por Deus. E nesse viés, nessa visão, a própria matéria faz parte da criação de Deus e, portanto, faz parte dessa expressão amorosa dele para com os seres criados. Então eu não vejo mais a matéria como algo ruim. Eu vejo algo com o qual eu interajo na relação com o Senhor Supremo. E eu não quero essa matéria para mim, eu quero justamente essa matéria para entregar ao Senhor Supremo. Então a liberdade de um devoto é muito maior, porque ele opta por utilizar qualquer coisa da matéria para servir ao Senhor Supremo. Ou estar ao lado do Senhor Supremo na transcendência, servindo a Ele na transcendência. Então, mas qual local eu vou escolher para estar com o Senhor Supremo na transcendência? Vai depender também do grau de escolha desse devoto, do grau de consciência desse devoto. Então, quanto maior a consciência, mais ele vai poder escolher. Ou seja, mais ele pode controlar o seu destino. Então, controle, escolha significa controle. Obrigada, Gora. Bastante esclarecedor. Obrigado, Adriano. Mas, Gora, também não tem tudo isso, mas também não tem um aspecto de uma hierarquia que está controlando aí o karma geral? Então, no mundo material, é como a gente percebe nos nossos meios ambientes, assim, né? Quando você chega, por exemplo, numa cidade, você vai ver que lá tem um prefeito, tem certas regras, tem locais que pode estacionar, que não pode estacionar. E aquelas regras são estabelecidas com arranjos formais entre as pessoas que estão naquele local. Né? A gente vai para um país, a gente vai ter que observar como é que são os arranjos formais que as pessoas daquele país fizeram para ordenar, para controlar as interações naquele local. E aí você então entende que conforme você muda de lugar, vão haver regras diferentes de controle, hierarquias diferentes. E se você vai pegar a história daquele local, você vai perceber que essas regras mudaram com o passar do tempo. Os postos de controle também foram sendo substituídos ao longo do tempo. Então, todos esses arranjos, eles são feitos em termos de circunstâncias, que envolvem tempo e lugar, e contextos específicos. Mas uma característica meio que permeia essa questão toma essa afirmação que a gente fez, que controle envolve capacidade de escolha. Quando uma pessoa ela tem muito controle, ela pode escolher, inclusive, sobre o destino de outros. Então, quanto maior é a capacidade de uma pessoa de escolher, mais ela pode, às vezes, influenciar os demais, em termos subjetivos. Agora, em termos formais, tome o exemplo da nossa democracia. Nós
olhamos para os candidatos aos postos de controle dos nossos governos como as pessoas mais qualificadas ou as pessoas mais conscientes que podem tomar o destino das nossas vidas. Claro que não em termos assim absolutos, né? Não tomar conta do destino de uma vida de uma pessoa absolutamente, mas alguns aspectos da vida das pessoas, né? Como cidadão. E aí nessa democracia nós elegemos quem vai ficar sobre nós. E essa pessoa que vai ficar sobre nós, então ela vai ter um poder investido a ela, porque ela foi considerado que ela tem uma capacidade acima das demais para tomar essas decisões. E isso foi um arranjo formal e temporário, circunstancial, que foi colocada lá, aquela pessoa numa posição mais elevada para decidir o destino dos demais. E assim é feito, Guilherme. Em todo o universo é feito do mesmo jeito. Claro que às vezes não por um sistema democrático, né? Às vezes a forma de nomeação é diferente. A própria forma de nomeação, ela é circunstancial. Às vezes pode ser democrático, às vezes não. Às vezes vai ser por uma junta diretiva, às vezes vai ser por quem manda lá em cima que vai elegendo as pessoas que estão abaixo dele. Ou seja, vai ter várias formas de ocupação dos cargos hierárquicos, de controle no universo. Diversas formas de arranjo. Todas elas têm uma premissa. Tudo aqui no mundo material tem uma regra básica. Se você faz para você mesmo, você vai ter que pagar com a responsabilidade sobre aquilo que você faz para você mesmo. Se você faz para quem está mandando em você, quem está mandando em você é que tem que pagar. Se você faz sem nenhum apego, simplesmente como se fosse o universo, então você fica livre do karma e meio que cessa uma corrente. Claro que essa relação de dever com a hierarquia, ela deve ser mantida, a não ser que você faça para o bem do universo e o universo personificado em Deus, então você nem precisa obedecer à hierarquia, que é aquela frase de Krishna do Sarva Dharma Parityaja. Então você pode desobedecer, você pode não cumprir seu Dharma, desobedecer à hierarquia, mas porque você está obedecendo à vontade do Senhor Supremo, que de alguma forma você está ciente e isso é fidedigno, é verdade. Então, realmente, o universo vai reconhecer que você desobedeceu uma lei em prol de um benefício maior ainda para todo mundo. E o universo, em algum nível, vai perceber isso. Então, existem essas formas, né? Que elas... a posição de controladores sobre os destinos dos demais, ela segue regras bem específicas de Dharma. E se a pessoa cumprir o Dharma em prol de si mesmo, ela vai progredindo nessa hierarquia. Se ela cumpre o Dharma sem apego aos resultados, ela pode ficar livre dessa sequência de progressão na carreira, na carreira na empresa. Se ela faz se ela faz qualquer ato fora da relação harmônica, né, com essa hierarquia, ela vai descendo, ela vai perder a oportunidade de progredir. Ela pode ou estagnar ou descer na cadeia, porque ela vai ter que ficar condicionada porque ela não agiu bem com uma consciência boa, com a capacidade que foi dada a ela de controle. Esse é mais ou menos o Purusha Tattva. Você está perguntando sobre Purusha Tattva, Guilherme. Mais ou menos isso, Purusha Tattva. Que envolve a lei do karma também. Valeu, muito obrigado. Valeu.
Pessoal, alguém tem mais algum comentário? Tem mais alguma dúvida? Gostaria de compartilhar? Uma dúvida simples, mas ali no primeiro verso que foi lido, fala sobre a roda de uma carruagem, né, que está na mão de Krishna. O que significa essa roda? Então, tem, assim, eu vou dar duas interpretações, tá? Que Krishna, ele é uma arma de Vishnu, né, e dos avatares de Vishnu. Em algum momento eles demonstram a capacidade de utilizar a Sudarshan Chakra, que é uma arma em forma de um disco, que é como se fosse um elemento poderoso, energético, que aparece no dedo desses avatares e sai e corta a cabeça. É uma arma cortante, ela corta as pessoas, para quem é lançado, né? É uma arma. Então o chakra, né? Só que aqui ele fala justamente a roda da quadriga mesmo. E o que acontece? Na batalha de Kurukshetra, há um momento glorioso, assim, em que o avô Bhishma, ele provoca Arjuna e luta com Arjuna com tanto ardor, e Arjuna, ele meio que, aquele sentimentalismo inicial antes do Bhagavad Gita, pega nele de novo. E ele não dá o melhor dele para lutar contra o avô Bhishma. Ele não dá o melhor. Então o que acontece? O avô Bhishma percebe isso e pega pesado com a Arjuna. Ele fala assim, você não está dando o melhor? Eu vou dar o meu melhor. E ele meio que detona a Arjuna, detona. E detona, assim, e aí o que acontece? A carroça de Arjuna, ela é meio que indestrutível, pelo menos naquele momento ali, ela não se destrói. Mas tem várias carroças destruídas no campo de batalha. E está ali ainda o Sr. Krishna, como quadrigário de Arjuna, vendo Arjuna fazendo mole, não dando o seu melhor, o avô detonando, aí Arjuna, em vez de responder e ver que o negócio estava pegando mesmo, ele ficou com mais medo ainda, como netinho, ele meio que voltou na memória dele, assim, a posição dele como netinho, e que estava levando bronca, e ficou temeroso, e foi desanimando, foi em vez de se defender e atacar mais forte, ele foi cada vez levando mais flechada. E Krishna estava sendo ferido. Então o que aconteceu? Krishna falou assim, você não quer lutar? Então eu vou lutar. Ele desce da quadriga e pega uma roda que ele acha no chão e levanta e vai dar em Bhishma. Nesse momento, Bhishma abre os braços e fala, então vem, porque era isso mesmo que eu queria ver. Porque você falou que você não ia pegar em armas e por minha causa você tá perdendo você tá quebrando sua promessa, não só por mim, pelo seu devoto Arjuna. Você entendeu? Então, assim, Krishna, aí Bhishma prova uma teoria dele, assim. Ele falou assim, pelo devoto, o Senhor Supremo quebra a sua palavra, volta atrás na palavra. Porque Krishna tinha assumido o compromisso de não pegar em armas. Então, essa roda na mão de Krishna que fala aqui é Krishna na batalha de Kurukshetra, avançando contra o avô Bhishma. E o avô Bhishma então para de atacar, ele dá risada, e aí Krishna estava muito irado, né? E daí Krishna, quando vê essa posição do avô Bhishma, ele também ri e larga a roda, e aí eles se recolhem. O avô Bhishma para de atacar, Krishna volta para Arjuna, e eles param aquele confronto naquele momento. E aí Arjuna, quando viu que Krishna estava desse jeito, ele sai correndo atrás de Krishna, agarra no pé de Krishna, porque Krishna vai avançando assim para cima do avô Bhishma com aquela roda, e Arjuna segura no pé de
de Krishna e fala, por favor, não faça isso, eu vou lutar de verdade, eu vou lutar de verdade. Desculpa, eu que estou falhando com você. Porque ele percebe que Krishna está falhando com a sua palavra, e a palavra naquela época era muito valorizada. Era muito, a palavra tinha muito peso. E Arjuna tem a Krishna como sua deidade adorável. Então ele não quer que seu superior quebre a palavra. Então ele agarra e pede para ele não ir, que ele fala que agora eu vou lutar para valer. Mas a Krishna não presta mais atenção nisso, porque Arjuna já tinha falado que ia lutar. Ele não confia mais. Daí ele vai. Só que daí quando Avô Bhishma larga as armas e fala, pode vir, porque era isso que eu queria, e eu quero levar essa porrada de você, porque o Avô Bhishma é um devoto de Krishna. E se diz, Silasira Maharaj fala que o Avô Bhishma, ele adora Krishna como o quadrigário de Arjuna. A deidade adorável para o Avô Bhishma é a Krishna como quadrigário de Arjuna, como o cara que está levando a carruagem. E as oferendas de amor do Avô Bhishma para Krishna são as flechas que ele joga nele. Então o Avô Bhishma pega pesado e flecha a Krishna. Flecha Krishna. Nesse momento ele flecha Krishna. E aí Krishna responde indo lutar pessoalmente com o Avô Bhishma. Então essa interação pessoal entre Bhishma e Krishna é como que o Rasa que tem o Avô Bhishma pessoal com Krishna. É o ápice do Rasa pessoal. Porque Bhishma sempre foi um devoto de Krishna. E sempre o viu com respeito. Sempre o viu assim, de uma forma... mas naquele momento, ele ainda tem respeito, mas ainda tem como... Ele está no campo inimigo. Ele está respeitando a posição de Krishna, mas flecha ele. Então são oferendas veneráveis. Mas quando Krishna quebra, aí o Avô Bhishma fala, aí, tá vendo? Agora eu estou te mostrando quem você realmente é, porque eu te conheço. Então, o Avô Bhishma mostra que ele conhece na intimidade. O Avô Bhishma é considerado um dos 12 Mahajanas, uma das 12 personalidades do universo que conhecem muito bem a Krishna. Existem 12 personalidades que aparecem em diferentes épocas da criação, e o Avô Bhishma é considerado uma delas. Por isso que Krishna é chamado desse cara que segura a roda da quadriga. Esse é um dos nomes de Krishna. É impressionante, hein? É impressionante os devotos, como são. E aí mostram quem Krishna é, né? Os devotos mostram realmente como Krishna é. Essa é a beleza do Bhagavata, né? Essa história está no Bhagavata. Também, né? No Mahabharata ele aparece, mas no Bhagavatam também. Queria fazer uma pergunta assim para esses estudos a gente está vendo sobre, tu já falou muito sobre as pessoas que têm essa mente controladora. Então, a pessoa que já se deu por conta que não pode controlar, que não se deve controlar. E a pessoa não consegue se desvencilhar disso. Ela sofre com isso. Está tentando se desvencilhar disso aí, sabe que não é para ficar nisso. Mas a ignorância é grande e a pessoa não consegue se desvencilhar disso. Se tem alguma coisa assim que consiga fazer a pessoa conseguir se desvencilhar desse controle que ela sabe que não pode ter esse controle, mas ainda está presa nisso. Então, isso parece pergunta assim para médico, assim, né? Você tem alguma coisa aí para dor de cabeça, né? Dá uma pílula aí para resolver isso logo, né? Me soa assim, sabe, Neida? Me ajuda a resolver isso logo, né? E, Neida,
eu acho que a ajuda mais rápida é a gente colocar a Krishna na nossa vida, assim, pensar que tudo que a gente faz pode e deve ser feito para a satisfação do Senhor Supremo. Né? Fazer para a satisfação do Senhor Supremo. Então, meditar nisso, né? Poxa, eu tô dando uma bronca agora, eu tô querendo que controle essa coisa, mas é para o Senhor Supremo. Porque geralmente a gente pega mal, assim, a gente ser controlador, a gente querer, quando a gente quer pra gente mesmo, né? Eu queria que fosse desse jeito, né? E pra gente mesmo. Mas quando é pro Senhor Supremo, a gente começa a pensar assim, poxa, eu queria que fosse desse jeito, mas realmente desse jeito vai ficar mais bonito pro Senhor Supremo. Aí eu queria que fosse desse jeito, mas desse jeito não vai ficar mais bonito pro Senhor Supremo. Vai ficar mais bonito do jeito da outra pessoa. Então, gradualmente, conforme a gente vai pensando assim, a gente vai ficando sincero, a gente vai meio que se dando conta, né? Do que realmente o Senhor Supremo gosta, do que ele quer. Meio que ele vai iluminando a gente dentro da gente mesmo, né? A gente vai despertando esse feeling do que realmente é mais bonito para o Senhor Supremo. O que traz mais harmonia, o que traz mais beleza, né? O que traz mais encanto. O Senhor Supremo gosta dessas coisas, essa é a natureza dele. Beleza, amor. Então, a gente vai se dando conta da nossa capacidade de controlar, como ela pode ser colocada a serviço do Senhor Supremo. Então, aquilo que nós controlamos, justamente foi nos dado para a gente controlar, para servir. Né? Então, a gente meditar no serviço ao Senhor Supremo, né, que é para Ele, vai ajudando a gente a ganhar essa inteligência de como bem utilizar isso para Ele e não para nós mesmos. Então, acontecem duas coisas simultâneas. A gente se livra do karma de ser um controlador e a gente vai gradualmente afinando esse entendimento de quem é a personalidade de Deus e de como realmente Ele gosta que sejam feitas as coisas. Então essas duas coisas vão acontecer simultaneamente. Então nosso apreço pelo Senhor Supremo, nosso conhecimento sobre Ele vai aumentar e a nossa liberdade dos condicionamentos vai aumentar também. Eu não tenho nenhum conselho para parar de ser assim, só tenho conselho para ser assim para Krishna. Porque, às vezes, o jeito que a gente está querendo se livrar de ser, ele ainda é muito útil para Krishna e para as pessoas que estão ao redor. Mas a gente mesmo cansou de ser tão... desse ego, né? Que a gente sente como um peso, como um invólucro, né? Que faz parte da nossa personalidade. E a gente não é isso, né? A gente é mais. Então, quando a pessoa começa a se dar conta disso, ela tem esses sentimentos, esses desejos que você está expressando, né? Que alguém que está, às vezes, né, é controlador realmente de algumas situações, né? E até exerce isso constantemente, até pela prática, bastante, né? Todo mundo fala que sim, bastante, mas às vezes é um dharma, né? É um dharma. Por exemplo, a mulher, ela tem que ser muito controladora. Não tem jeito. Mas é bom que seja para Krishna, né? Aí ela vai aprendendo como Krishna gosta, né? Krishna diz que na mulher ele é a linguagem gentil, né? Então, quando uma mulher controla com linguagem gentil, meu Deus do céu, todo mundo obedece dando risada, né? Tem coisas desse tipo. Né? Que ele é a fama da mulher. Então, uma mulher, né, que controla por fama de boas qualidades, né? Tem tão boas qualidades que fica famosa, incrível também, né? A inteligência na mulher, né? Quando tem muita inteligência, então daí a mulher é muito inteligente e aí controla tudo ao seu redor com muita inteligência. Isso é Krishna, então, né? Ele também é bom. Então, o Dharma da mulher, de certa forma, é controlar. Mas o ideal seria chegar nesses níveis em que Krishna diz das qualidades que ele é na mulher. Quando a mulher expressa as qualidades que ele disse lá no Bhagavad Gita, né? Quer dizer que a mulher ela está controlando de um jeito incrível, assim, né? Nível divino. Então para Krishna, tem que ser com Krishna e para Krishna.
Obrigada, muito obrigada. Pessoal, eu vou me despedir, tenho que fazer umas coisas aqui, mas como sempre, muito especial, viu? Muito obrigado aí. Bom dia para todo mundo. Hare Krishna. Eu que agradeço a todos. Também já está dando a hora, né? A gente o programado era até às 7h30, né? Já estamos estendendo até às 8h30, até às 8, né? E aí, assim, eu peço, se vocês têm algum comentário, alguma dúvida, guardar para amanhã. Já falou, ó, logo no início. Hoje tem dúvida, hein? Ficou de ontem. Daí a gente já encaixa, antes de começar, se vocês quiserem, para a gente retomar a leitura desses versos que a gente passou. Ou senão a gente progride com a leitura de amanhã, e aí vai retomando temas. Você vê que os temas são transversais, né? As perguntas de vocês abordaram temas bem amplos e bem importantes. Eu agradeço aí a oportunidade de estudar com vocês. Muito obrigado. Obrigada também, pessoal. Bom dia a todos e até amanhã. Bom dia, Hare Krishna. Até amanhã. Bom dia, Hare Krishna. Obrigada. Obrigada.